Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sousou no Frieren, que teve um outro episódio muito emocionante e que algo muito triste já foi anunciado. Então bora lá! Então galera, o episódio começa mostrando Sain, lembrando daquele amigo dele que era conhecido como Gorila, e depois o grupo da Frieren indo para uma outra cidade onde tem um anão que protege aquela cidade, e aquele anão é extremamente velho, por um anão, lógico, porque ele tem 400 anos, aliás, tem 400 anos que ele protege aquela vila, então ele é muito velho, e até perguntam, pô, quanto tempo que vive um anão? E a média é 300 anos, então ele já passou e muito da média. E aí quando eles chegam no vilarejo, de fato, eles encontram um anão lá parado, com uma espadinha do lado, e o cara era muito velho mesmo, dava pra ver. E quando a Frieren fala com ele, né? Ela fala com ele porque ela já conhecia ele do passado. Aí quando ela fala com ele, ele fala, quem é você? Ele fica falando como se estivesse meio doidão, meio demente. E do nada o Stark fica falando assim, ele tá meio gagá. Mas simplesmente, do nada, o anão mete uma espadada na perna do Stark. Não, e coitado do Stark, velho. Todo mundo adora bulinar com o moleque, velho. Ele tava lá de boa, acho que o cara viu que é um guerreiro, pegou, deu uma espadada com a bainha, né? Na perna dele, derruba o Stark. E ainda dá um sermão. Fala, olha, a maioria dos guerreiros morrem por distração. E dá um sermão no cara. Caralho. Rapaz, eu fiquei pensando assim, cara, ninguém respeita jovem. Não. Né, o Stark, que é novinho lá, pô, já foi zoado logo de cara. Mas aí a Frieren fala assim, olha, o Vol, que é o nome do cara, né? V-O-L-L. Fala, Vol, para de fingir que tá demente e pode falar que você lembra de mim. Aí ele fala, e aí, Frieren, tudo bem? Enfim, era só pra dar uma de sonso, de demente, pro Stark se distrair e ele meter a espadada nele, de sacanagem. Ninguém respeita o Stark, coitado. Não, tadinho. Mas aí a Frieren fala que vai passar um tempo lá. Ela queria ficar míseros 10 anos. Nossa, Só que a Frieren achou que era um pouquinho demais e falou no máximo uma semana. Né? E aí a Frieren é obrigada a concordar. E eles vão passar agora uma semana naquele vilarejo. E depois o anime vai mostrar o grupo da Frieren lá trabalhando, passando aquele momento que eles sempre passam nas cidades, né? Que eles sempre vão pra um lugar, ficam um tempo, ajudam a vila. Então eles fizeram mais ou menos a mesma coisa. E um momento interessante é quando perguntam pra um cara lá da vila o porquê que o Vol, no caso o anão, ele protege aquela vila. E a galera diz que ninguém sabe. Ele é muito velho, ninguém sabe por que ele tá lá. Mas simplesmente ele é um guardião que fica lá plantado, protegendo a vila de qualquer ameaça. E aí gera um mistério bem interessante que vai ser revelado lá pra frente. E durante essa semana também, é mostrado que a Frieren fica falando com ele o tempo inteiro. E a Frieren fica realmente muito feliz, porque é finalmente alguém que ela pode falar do passado. Porque a Ferne tem 4 anos junto com ela. Isso não é passado pra Frieren. E aí mostra eles conversando bastante. E tem até um momento que é muito legal, que a Frieren e esse anão, o Vol, estão conversando sozinhos. E aí ela fala que foi ele um dos motivos que fez ela se interessar pelos humanos. Né? Aí depois mostra o passado lá e o Himmel conversando com esse anão. E o Himmel, há 80 anos atrás, perguntou assim, ô Vol, por que você protege essa vila? Aí ele conta, ele revela o porquê. Que é porque ele protege aquela vila, que é a vila que uma mulher que ele amou amava. Então a mulher que ele amou amava aquela vila, então ele jurou que ia proteger aquela vila pra sempre. Então, até o último dia da vida dele, ele vai estar protegendo aquela vila graças àquela mulher. E é legal que no início ele não queria falar. Ele falou, coisa do passado, não é importante. E o Himmel fala, ninguém arrisca a vida por algo que não é importante. Aí ele conta o porquê, e ele fala que ele nem consegue descrever o rosto dela, os olhos dela, a voz dela, como se ele lembrasse, mas como se ele não conseguisse expressar, como se ele não conseguisse contar. E aí, depois dessa conversa, ele até elogia o Himmel, fala que ele é um ótimo herói, e diz pra ele que ele vai levar o legado do Himmel pro futuro, porque ele acreditava que o Himmel seria capaz de matar o Rei Demônio. Mas aí o Himmel chega e fala, olha, não precisa se preocupar com isso, eu agradeço muito, mas não é necessário porque eu já tenho o Aysen, que é o anão, e principalmente a Frieren. Aí o Aysen fala, não vou viver muito não, cara, eu também sou anão, eu não sou um elfo não. Aí ele fala, então Frieren, é com você. Você vai levar a nossa memória pro futuro.
E aí é legal que ele até brinca. Eu até vou fazer umas poses bem bacanas pra você lembrar de mim. Tipo, ele fala uma coisa assim, né? Das poses bestas dele. E aí a Frieren fala, acho melhor esquecer você. Só que agora no futuro ela lembra. E olha o olho dela, olha o olhar dela quando ela lembra daquelas poses do Himmel. É claramente um olhar meio que de saudade e até de uma certa tristeza. O que foi bem legal essa cena. E uma coisa interessante de ressaltar é que nesse mundo, os elfos meio que têm essa função. Eles ligam o passado com o futuro. Isso é meio que indicado na abertura. Vocês vão lembrar que no final da abertura, tem um momento que a tela é meio que dividida no meio, e de um lado sai o grupo do herói, do Himmel, de todo mundo, e do outro lado sai a Ferne e o Stark. Inclusive a gente usa isso como abertura dos vídeos de Sessão no Frieren. Mas você pode ver também que aquela tela que é partida no meio, onde o grupo do herói sai de um lado e o grupo da Ferne sai de outro, e do meio da tela, onde divide as duas partes, forma a Frieren, né? Que é um indicativo de que o elfo realmente está com os pés nos dois tempos, em outras palavras. E é por isso que a Frieren é sempre encarregada de levar a memória pra frente. E chegando no momento final dessa primeira parte, duas revelações muito interessantes acontecem. E a primeira é quando o anão pergunta pra Frieren se ela lembra do rosto do herói, dos olhos ou da voz do Himmel, no caso. Ela fala assim, óbvio que eu lembro, porque elfo tem uma memória muito boa. E aí ele revela que ele já não lembra mais do rosto da mulher que ele amava, nem dos olhos, nem da voz dela. Então, assim, eu achei isso tão bonito, porque ele defende uma coisa pelo amor de alguém que ele não lembra mais nada, né? A memória dele já perdeu tudo isso. Então ele continua defendendo por basicamente um amor que passou o tempo e também até as características físicas, né? Até a voz, tudo isso. Então foi um momento muito bonito. E depois também ele pergunta pra onde que a Frieren vai, e ela fala que tá indo lá pro final, lá pro extremo norte, que é onde fica o castelo do Rei Demônio. E aí ele fala, pô, então é você que vai derrotar o Rei Demônio, né? Vou estar torcendo por você. E aí ela toma um susto, assim. E o porquê que ela tomou aquele susto? Muita gente acha que é porque ele vive muito isolado e ele não ficou sabendo da morte do Rei Demônio, o que não faz muito sentido. Na verdade, é porque sim, ele tá muito velho. Ele já tá esquecendo as coisas, então a mente dele não tá boa. Tanto que se fosse por falta de informação, a Frieren avisaria pra ele. Só que você vê que ela fica chocada e ela não fala nada. Ela fala, tá bom. Tipo, porque ele tá, né, já muito velho. E depois disso eles só se despedem e vão pra próxima vila. E ele até fala que ficou feliz de ver ela mais uma vez, ver a Frieren mais uma vez antes da morte dele. E aí eles vão para a segunda etapa, que é onde o anúncio da coisa triste aconteceu. Então bora lá. E nessa segunda parte, o que teve de importante foi o Sain procurando o gorila. Então ele vai numa vila e pergunta pelo amigo dele. E um cara lá da vila fala que lembra dele, que ele foi muito marcante, que ele tinha um nome muito marcante mesmo, muito fácil de lembrar. E aí o Sain pergunta, você sabe pra onde ele foi? Ele fala, olha, não. Aí também é demais. Mas ele ficou muito amigo de uma véia muito teimosa que tem lá em cima. Aí eles já ficam, caraca, uma véia. Véio já costuma ser teimoso. E aí você pensa numa véia teimosa, pra ter esse título é porque, meu Deus, né? Aí eles já percebem isso e resolvem ir lá falar com a velha. Só que a velha é teimosa. E ela resolve fazer alguns pedidos para eles antes de contar. Pô, era só dar uma informação, véia. Né? Puta merda. Mas a véia pede pra eles fazerem 1 milhão de coisas. Aí eles ficam, sei lá quanto tempo, ficaram uns bons dias lá fazendo um monte de coisa pra ela. Até que finalmente ela fala que vai contar algo sobre ele. Só que antes ela teria um último favor, que era pra eles limparem uma estátua de heróis antigos. E aí eles vão lá pra limpar a estátua. E já deixou claro que não era do grupo do herói, não era do Himmel, não era da Frieren, era uma outra galera. Que eles falaram que era... essa velha, por sinal, ela falou que essa estátua pertencia a heróis que já foram esquecidos. E ninguém sabe o nome deles, ninguém sabe nada sobre eles. E aí ela leva eles até a estátua. E aí, quando eles chegam nessa estátua, eles veem um elfo alto e um outro cara do lado dele. E aí é muito interessante porque a Frieren já percebe que aquele elfo é conhecido. É o Craft. Você lembra dele? O cara que tava lá fazendo agachamento sozinho na casa? Então era ele. Então ele era um herói esquecido e, de acordo com aquela senhora, foram heróis que salvaram o mundo.
Então, provavelmente, ele fez uma coisa muito importante e é por isso que ele ficava triste em saber que ninguém lembrava do que ele tinha feito antes. Né? A única memória que vocês vão encontrar do Kraft vai ser aquela imagem esquecida em um vilarejo. O que é triste, né? Seja lá o que ele fez, deve ter sido algo grandioso, só que se perdeu com o tempo. E aí o Sain vê que a Frieren sabe quem é aquele cara, que a galera fala que parece com um gorila, e pergunta quem era o outro cara. E a Frieren fala que não sabe o nome. E isso é importante porque depois mostra o Sain criança, junto com o gorila criança e o Reiter. Né? Eles foram ver essa estátua, e inclusive essa estátua desses dois caras inspiraram eles. Então meio que o gorila se viu como Kraft, que parecia mesmo um pouco, e o Sain foi comparado ao outro cara, que tinha uma barbichinha, inclusive por isso que ele virou o sacerdote da barbicha, né? O apelido dele. E isso também tem meio que eu entendo como um sinal oculto, porque você pode ver que todo mundo lembrava o nome do Kraft, né? No caso a Frieren e o grupo dela, sabiam quem ele era. E ele representa o gorila, que foi se aventurar. Já o outro, que é completamente esquecido, seria o Sain, que não foi, né, que preferiu ficar. Então isso é meio que, pelo menos me parece, um link que o autor resolveu fazer, que eu achei bem bacana. E então eles vão lá, limpam a estátua, fazem tudo bonitinho, e a senhora depois fala com o Sain. E quando o Sain fala pro resto do grupo aonde estava o gorila, ele fala que essa senhora viu ele indo para uma outra direção que o grupo da Frieren vai. Ou seja, eles teriam que se dividir. E aí o Sain fica se perguntando, putz, o que eu faço? Né? E agora eu vou dar um pequeno spoiler do que vai acontecer com o Sain. Se você não quiser ver o spoiler, é hora de sair. Se não tiver problema, fica aí, porque é uma coisa eu acho que tá até meio óbvia. E a parada é o seguinte, no próximo episódio o Sain sai do grupo. Infelizmente, eu adoro o Sain, acho ele um personagem muito legal, mas sim, ele vai sair do grupo porque o objetivo dele é achar o amigo dele, né? Então, já que a Frieren e a Ferne vão pra uma cidade lá pra fazer o exame de mago de primeira classe, e ele viu que o amigo dele foi pra outro lugar, eles vão ter que se dividir, não é? Então, galera, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Esse vídeo foi um pouco mais corrido por questões de final de ano, então, enfim, vocês entendem. E acabei reduzindo um pouquinho o vídeo, mas era isso que eu queria falar com vocês. Se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e, por favor, agora que chegou o Natal, não seja o cara chato que bota passas na comida dos outros. É só uma dica aqui do Planeta Anime e eu vejo vocês no próximo vídeo. どうしたもんかね。